Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Hoje nós vamos falar sobre um tema lindo que tem me trazido muito aprendizado, muito crescimento e eu não poderia deixar de compartilhar aqui com vocês. Hoje nós vamos falar sobre a criança interior ferida. Quem é a nossa criança interior ferida? Como a nossa criança interior ferida reflete hoje na nossa vida adulta e mais. Como a nossa criança interior ferida reflete na nossa maternidade. Se você se interessou pelo tema, já deixa o seu like e se inscreva no canal. Vamos lá! Primeiro ponto, então, quem é a nossa criança interior ferida? Esse termo é usado para se referir a uma parte do nosso ser que foi reprimida, calada e silenciada. Mas, para explicar melhor, eu vou falar um pouquinho sobre o nosso desenho original, sobre o desenho original do ser humano e de que forma, então, fomos nos desconectando desse desenho original e dando forma à nossa criança interior ferida. Sobre o desenho original do ser humano, é importante termos conhecimento de que nós nascemos conectados com a nossa essência. Nós nascemos conectados com as nossas necessidades, tanto fisiológicas quanto emocionais. E mais, o bebê, além de nascer conectado com essa essência, com as próprias necessidades, ele também nasce confiando que haverá alguém, um adulto, um cuidador, que irá atender, que irá suprir essas necessidades dele. Por quê? Porque o bebê nasce confiando que alguém estará ali para suprir as necessidades dele. É uma questão de sobrevivência. O bebê nasce dependendo desse adulto para atender as próprias necessidades, porque ele não é capaz de atender as próprias necessidades sozinho. Um bebê sozinho não sobrevive. Bebês e crianças são completamente dependentes dos cuidados desses adultos. E o bebê, então, dependente desses cuidadores, mas ainda conectado com a sua essência, com as suas necessidades, de que forma esse bebê comunica algum desconforto ou alguma necessidade que precisa ser atendida? Através do choro. O choro é a única forma que esse bebê tem de se comunicar, de expressar esse desconforto. Então, o bebê chora buscando a proximidade desses adultos cuidadores para que eles venham, percebam o desconforto, percebam qual necessidade precisa ser atendida para que esse bebê, então, volte a sentir bem-estar. Mas o que acontece na prática, na realidade, o que vivemos nós nas nossas infâncias e o que as crianças têm vivido até hoje. O que tem acontecido na prática, na realidade, é o seguinte: esse bebê tem sido deixado chorando. Então, diante do desconforto, do incômodo, diante do que o meu corpo está me comunicando, eu choro, choro, choro e sou deixado chorando. E aí o que acontece, que muitos se iludem achando, né, que vou deixar chorando um pouco e daqui a pouco ele se acostuma, daqui a pouco ele para, daqui a pouco ele entende, daqui a pouco ele aprende a ficar ali sozinho, mas o que o bebê aprende nesse desamparo que é praticado é a se desconectar da sua essência, é a reprimir, calar as suas necessidades. Por quê? Porque esse bebê que nasceu confiando que haveria alguém para atendê-lo, o que ele aprendeu foi que não tem ninguém. E isso, gente, isso é tão doloroso, tão insuportável, pedir e não receber, que o que eu faço é parar de pedir, é me calar, é me desconectar desses sinais que o meu corpo está me enviando. Eu passo a acreditar que o que eu sinto é errado. Eu passo a acreditar que expressar as minhas necessidades é errado, porque está gerando incômodo no outro. E, gente, eu trouxe aqui apenas uma situação para exemplificar, que é essa situação, então, do bebê ser deixado chorando no berço
e isso levar, né, à desconexão dessa essência e à repressão dessas necessidades, mas existem inúmeras outras situações que vivemos e que são vividas até hoje, que nos levaram dia após dia a nos desconectar da nossa essência e a reprimir as nossas necessidades e as nossas emoções. E tudo isso que se desconectou, tudo isso que foi reprimido, tudo isso que foi calado, tudo isso que foi silenciado, isso não desaparece. Tudo isso vai para o espaço inconsciente e é o que faz parte hoje, então, da nossa criança interior ferida. E qual é o reflexo disso hoje, na nossa vida adulta? Quem nós nos tornamos? Porque quem somos hoje é resultado de tudo que vivemos ao longo das nossas vidas, desde a gestação. Hoje nós somos adultos que aprendemos que expressar as próprias necessidades gera incômodo no outro. Aprendemos que sentir raiva é feio. Aprendemos que o choro é para ser engolido. Aprendemos que falar, questionar pode ser perigoso. Aprendemos que precisamos fazer de tudo para agradar os outros e que precisamos ser bonzinhos para sermos amados. Hoje somos reflexo de tudo o que vivemos ao longo de nossas vidas. Tudo que vivenciamos, tudo que presenciamos dentro dos nossos lares, como foi nossa gestação, como foi o puerpério das nossas mães, como foi nossa primeira infância, como era o ambiente emocional desta casa, quais eram as violências visíveis e invisíveis que estavam ali presentes, qual era a disponibilidade emocional dessa mãe, o que eu vivi, o que eu pensei, o que eu senti, o que eu interpretei. Dia após dia fomos sendo moldados e fomos nos adaptando de acordo com essas vivências e de acordo com esse contexto em que crescemos. Quem você é hoje é reflexo de tudo que você viveu em cada dia da sua vida, principalmente na sua infância. O que acontece na infância não fica na infância, o que acontece na infância nos acompanha por toda a nossa vida. E quando eu falo que hoje nós somos reflexo de tudo que nós vivemos, eu quero dizer que a nossa personalidade, as nossas crenças, os nossos medos, a nossa forma de pensar, a nossa forma de reagir, as nossas reações desproporcionais, as pessoas que atraímos para perto, a forma que nos relacionamos com as pessoas, os conflitos que estão sempre presentes nas nossas relações, nossas compulsões, nossos vícios, nossas crises de ansiedade, nossa depressão, nossa necessidade de aprovação, nossa necessidade de agradar o outro, nossa dependência emocional, nossa autoestima, nosso jeito rígido e exigente ou nosso jeito passivo e retraído, nosso medo de crítica, nosso medo de julgamento, nossa dificuldade de falar não para as pessoas. Tudo, gente, tudo isso e muito mais é reflexo de tudo que nós vivemos ao longo das nossas vidas. Então, hoje, adultos, lembre-se, tudo que foi reprimido, calado, tudo que se desconectou da nossa essência, todas as necessidades que foram reprimidas, isso não desapareceu. Isso está presente dentro de cada um de nós, nesse espaço inconsciente, formando a nossa criança interior ferida. E como eu disse, a nossa criança interior ferida reflete não apenas na nossa vida hoje como adultos, mas o que eu quero destacar aqui é o reflexo da nossa criança interior ferida na nossa maternidade, na nossa relação com os nossos filhos. E para eu entender como a minha criança interior ferida reflete na minha maternidade, eu quero trazer para vocês uma frase da Laura Gutman, que eu gosto muito, que diz que a maternidade é o encontro brutal com
as nossas questões emocionais reprimidas. A maternidade é um encontro brutal com a nossa sombra. Então, os nossos filhos, eles nos trazem esse convite para olhar, para nos conectar novamente com todo esse nosso lado reprimido, calado e silenciado, com a nossa sombra, com a nossa criança interior ferida. Nossos filhos jogam luz na nossa sombra. É como se eles vêm com uma lanterna iluminando tudo isso que está guardado e reprimido. A maternidade é um lindo convite de crescimento, de autoconhecimento, de autoeducação. É uma linda oportunidade. É uma oportunidade de nos conhecermos, de nos conectarmos de novo com essa nossa criança interior e de curar as nossas feridas. Vamos pensar juntos. Por que será que nos incomoda tanto ouvir o choro dos nossos filhos? Por que será que é tão difícil lidar com a raiva dos nossos filhos? Por que será que é tão difícil ouvir nossos filhos expressarem as frustrações deles? Por que nos descontrolamos tanto com os nossos filhos? Será que é o choro da criança que é o problema? Ou será que o problema é a minha dificuldade de me conectar com o emocional dessa criança? Porque eu estou completamente desconectada do meu emocional. É difícil acolher o choro do meu filho porque o meu choro não foi acolhido, porque eu estou engolindo o choro até hoje. É difícil lidar com a raiva do meu filho porque eu não sei lidar com a minha raiva até hoje. Então, gente, o que os nossos filhos fazem nos incomodam porque mexe com essas nossas questões emocionais reprimidas, porque mexe com as nossas feridas. Quando a criança se expressa, a gente se desespera porque a gente não sabe o que fazer com o emocional da criança. A gente não sabe como ajudar a criança a lidar com as questões emocionais dela. E aí a nossa tendência é permanecer nesse automático, repetindo com os nossos filhos o que foi feito conosco. A nossa tendência é tentar calar o choro. A nossa tendência é tentar reprimir a raiva dele, a frustração dele, porque é o que fizeram conosco, é o que nós aprendemos, é o que nós sabemos. Enquanto não buscarmos curar essas nossas feridas, buscarmos autoconhecimento e autoeducação, estaremos presos a esse piloto automático. E não é fácil. Mexer nas nossas questões emocionais não é fácil. Entrar em contato com essa nossa criança interior ferida, por vezes é doloroso, é difícil, mas é possível e é necessário se queremos trilhar esse caminho de transformação. E é só trilhando esse caminho que eu vou ser capaz de sair desse automático, de tentar calar, de tentar reprimir, de silenciar e conseguir me colocar nesse lugar de escuta, de acolhimento do meu filho, de me conectar com o meu filho, de refletir sobre a qualidade desse vínculo, dessa relação, de refletir sobre as necessidades emocionais dele, do quanto eu tenho sido capaz de ser responsiva, de atender as necessidades dele, do quanto ele ainda tem conseguido se manter conectado com a essência dele. E, gente, importante, isso não tem a ver com perfeição. Isso não tem a ver com ser uma mãe perfeita. Os nossos filhos não precisam de mães perfeitas. Nossos filhos precisam de mães que estão buscando esse autoconhecimento, informações, de mães que são honestas com o seu próprio sentir, mães que estão disponíveis e que, mesmo que cometam erros, são honestas em reconhecerem esses erros, em pedir perdão e persistir nesse caminho, nessa jornada, sabendo qual é a relação que elas querem construir com esse filho e sabendo de sua responsabilidade diante da infância desses filhos. Lembre-se, o que seu filho está vivendo hoje irá refletir durante toda a vida dele.
Que possamos, então, aceitar esse convite, essa oportunidade que a maternidade nos traz de crescimento, de aprendizado, de autoconhecimento, de nos conectarmos novamente com essa nossa criança interior. Mexer nessas feridas dói, mas é transformador e é necessário curar as nossas feridas para pararmos de machucar os nossos filhos. Faz sentido para você? Eu espero que sim. Que possamos olhar para nós. Não existe educação de filhos sem olhar primeiro para as nossas infâncias e para as nossas questões emocionais. Eu espero de coração que todo esse conteúdo tenha feito sentido para você. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe com mais pessoas e continue acompanhando. Obrigado, um beijo grande e até a próxima.